Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E o versículo que eu quero ler com vocês está em Hebreus capítulo 10, versículo 14, que diz assim: porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus capítulo 10, versículo 14. O mundo está tentando nos convencer que por nossas boas obras nós alcançaremos o céu. E sabe isso, nós sabemos que isso não é verdade. E o que mais nos entristece é que até mesmo dentro das igrejas nós temos visto esse tipo de coisa. Muitas denominações estão ensinando isso, e isso não me assusta porque eu creio que é também cumprimento da palavra de Deus. A palavra dele diz que passarão terra, céus e mar, mas a palavra dele permanecerá. Ou seja, tudo isso que o mundo está ensinando, tudo isso que o mundo está pregando, e que até mesmo dentro de lugar que não era para ser pregado está acontecendo, mas que isso deve acontecer para que assim se cumpra também, para que ele venha buscar o seu povo, a sua igreja, que é os falsos profetas, né? E isso nós estamos vendo. Por que eu estou falando essas coisas? É porque o mundo tem tentado nos ensinar que se nós somos realmente filhos de Deus, nós temos que aceitar tudo aquilo que é mal e que eles chamam de bom, para provar que nós somos de fato os filhos de Deus. E o que na realidade é que Deus quer é que nós nos afastemos dessa vida de pecado. As pessoas hoje chamam de amor aquilo que Deus abomina. As pessoas estão chamando de amor, de pureza, as boas obras. Estão dizendo, ela vai para o céu porque era uma boa pessoa, ela ajudava as pessoas, ela, fazia as boas ações, tinha feito grandes coisas, era uma pessoa de bom coração. E o mundo tem uma visão muito rasa sobre o que é bom, sobre até mesmo o que é o amor. O mundo tem uma visão muito rasa sobre isso. E eu estou aqui para falar um pouco sobre aquilo que também o que Deus pensa sobre isso. As pessoas pecam por não conhecer a palavra de Deus. E se Deus abomina, nós também temos que odiar aquilo que Deus abomina. Nós temos que odiar o pecado. Nós temos que odiar o pecado. Por mais que nós, como diz o versículo de Hebreus, por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre. Nós somos aperfeiçoados para sempre através do sacrifício de Cristo. Mas a outra parte do versículo diz, para os que estão sendo santificados, ou seja, nós estamos num processo de santificação, de perfeição. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos falhar sim, nós vamos errar sim, mas nós não vamos nos conformar com o nosso pecado. Nós passaremos a odiar o pecado. O que acontece é que hoje muitos amam mais o pecado, as maldades, do que a Deus, e chamam de bom, chamam isso de amor. E a verdade é que Deus abomina. Hoje as pessoas têm chamado de discurso de ódio aquilo que a palavra nos ensina, nos pede para repreender. Queridos, até mesmo a nós mesmos, todos os dias, nós temos que ser repreendidos pela palavra de Deus. O problema é que hoje as pessoas não aceitam mais estes versículos que nos ensinam, que nos moldam, que nos transformam, que tiram o mundo de nós. O problema é que as pessoas estão sendo manipuladas e elas não estão enxergando que elas estão sendo levadas para o lado da morte. Porque este é o salário do pecado, é a morte. E nós, como os cristãos, a palavra de Deus diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E há só um meio de nós experimentar isso. Há só um meio de purificar o nosso coração, de ser lavado, de ser purificado, ser limpo como a neve, como a palavra de Deus diz. É através do sangue de Jesus, queridos. Cristo Jesus é o nosso Redentor e o nosso mediador. Deixa-me ser mais claro para vocês. Vou dar um exemplo. Que tem gente que se acha bom porque é religioso. Vai aos cultos todos os domingos. Vai às células, se você frequenta a célula, vai às células. E não é isso. Não é as suas boas obras que vai salvar você. Não é o que você faz que vai salvar você, é a sua vida. É o seu relacionamento com Deus. Você pode até dizer, eu conheço Deus. Mas Ele te conhece? Ele sabe quem é você? Sabe até mesmo o inferno, sabe quem é você? Ou você não tem preocupado o inferno? Sabe, existe 2 filhos de sacerdote. Em Atos 19 fala que 2 filhos de um sacerdote foram expulsar demônios. E os demônios deram uma surra nele. Por quê? Porque eles achavam que conhecia Deus e estava fazendo a vontade de Deus. Mas os demônios olharam para ele e falaram, olha, Paulo eu conheço, Jesus também, mas vocês quem são? Ou seja, quando nós estamos próximos de Deus, até o inferno tem medo e sabe quem é você. Muita gente vive com pessoas do mundo fazendo o que elas fazem e acham isso normal, sendo que nós temos que ser diferente. A palavra de Deus diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. O que você tem feito de diferente? Que cristão é esse que é igual a todo mundo? Não, nós fomos chamados para ser diferente. Nós fomos chamados para ser santos. Santo como o Senhor é. E tem pessoas, vou falar mais uma vez, tem pessoas que chamam de amor aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus não aprova. E queridos, isso não é um discurso de ódio. É simplesmente aquilo que Deus deixou na sua palavra para nos ensinar. Deixou como lei para que nós não fizéssemos isso. Em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 em diante diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quantas pessoas hoje não estão mortas? Estão mortas espiritualmente. Estão vivendo neste mundo, mas estão mortas. E Deus, através do seu sacrifício, Ele veio para trazer vida. E vida em abundância. E no versículo 2 diz, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Há um espírito de desobediência no mundo. Você ainda não entendeu? Isso é espiritual. Nós, com nossos olhos físicos aqui, nós não podemos contemplar essas coisas. Se Deus abrisse por um segundo os seus olhos espirituais, 1 segundo não, 5 segundos, os seus olhos espirituais, para que você pudesse ver a guerra que acontece no reino espiritual, pela sua vida, talvez você passaria a valorizar de fato o sacrifício de Cristo. Queridos, quem no mundo hoje seria transpassado com uma lança, seria esmagado, moído,
derramar até a última gota de sangue para salvar você? Ninguém. E mesmo que nós reuníssemos todos os homens do mundo, os que fossem mais corretos possíveis, não seria suficiente para salvar as pessoas. Para nos salvar, não seria suficiente. E Deus proveu um único sacrifício, o sacrifício perfeito. Este sacrifício, ele morreu, mas depois de 3 dias ele ressuscitou. E ele prometeu que estaria sempre conosco, e ele está conosco neste momento. Se você abrir o seu coração, ele vai estar com você. O Consolador que ele nos deixou estará com você. No versículo 4 e 3 diz assim: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles. Ou seja, nós estamos aqui no mundo, mas nós não vivemos mais de acordo com o que eles fazem, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Olha, Deus quer te livrar de uma grande ira. Queridos, Deus, ainda é tempo. Você que está ouvindo essa mensagem neste momento, ainda há tempo de você se arrepender, para que Deus te livre desta ira. E isso não é porque Deus é mau, queridos. É porque se você for condenado, se eu for condenado, não é porque Deus é mau. É porque nós desprezamos tão grande salvação. Se Deus não poupou o próprio Filho, como Ele poderá nos poupar? Queridos, Deus é rico em misericórdia. Diz no versículo 4 de Efésios capítulo 2: por maior pecador que você seja, Deus é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda nós estávamos mortos em transgressões. E aí, pela graça, eu e você somos salvos. Decida-se hoje de que lado você quer estar: amigo de Deus ou inimigo de Deus. Não se amoldem aos padrões deste mundo. Renove a sua mente. Quantas vezes você já não esteve tão solitário, sozinho? E é isso, queridos, que Deus é para nos livrar também de uma morte eterna, de um sofrimento eterno, onde só haverá dor. Não, Deus quer se relacionar conosco para sempre. Deus nos ressuscitou com Cristo. Olha que tremendo isso, queridos. Ele nos ressuscitou. Apesar de nós estarmos aqui, mas pela fé nós já podemos ver nós lá no céu. Com os olhos da fé, isso é fé. Isso sim é fé. Eu já posso me ver no céu com Cristo, adorando a Ele, dizendo quão maravilhoso, quão lindo, a sua glória resplandecendo. Queridos, eu não faço ideia de como é o céu. E até essa promessa de Deus, isso sim é promessa de Deus para você. Não é essa promessa que muitas igrejas têm oferecido para você: venha para Jesus e você terá um bom carro, você será bem sucedido. Não é esse. Não é esse tipo de condições que Deus tem para você. O que Deus tem para você vai além disso. Olhos nem ouviram, ouvido nem ouviu, mente nenhuma pôde imaginar aquilo que Deus tem preparado para os seus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não por obras. Não é pelo que você faz. Não é se você é uma pessoa de bom coração, assim que eu digo, de ser, que faz caridade, que ajuda as pessoas. Isso é bom, é uma boa obra. Mas isso não é o suficiente para salvar você. Isso não é o suficiente. Nada do que nós podemos fazer é suficiente para receber esta vida.
Somente por meio do sangue de Cristo, somente por meio do sacrifício de Cristo nós podemos entrar à presença de Deus. Isso não só quando nós chegarmos no céu, não, queridos, é hoje. Hoje você tem acesso à presença de Deus. A partir do momento que, se você quiser, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, me aperfeiçoa, eu quero viver em santidade, você vai ver, Deus vai falar com você. Leia a palavra de Deus e Deus falará com você. E no versículo 10 diz: porque foi Deus que nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos chamou para uma boa obra, a qual Ele mesmo preparou para mim, para você. Há uma boa obra que Ele preparou para mim e para você. E isso nós só podemos fazer através deste sacrifício, aceitando este sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito, que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus, Deus Pai. Que você possa receber esta mensagem, queridos. Em nome do Senhor Jesus. Abandona hoje essa vida de pecado, dos prazeres do mundo. Venha conhecer o que Deus quer para você. Ele já revelou a sua glória desde o início para que nós venhamos viver em santidade, em santificação. Ele já nos aperfeiçoou, mas há um processo. E ele diz: quando o perfeito vier, o que é imperfeito desaparecerá. Quando Cristo vier, aí sim, nós vamos estar juntos na glória de Deus, junto com Cristo, adorando e exaltando ao nosso Deus. E isso também nós temos que fazer enquanto nós estamos aqui. Isso é só um pouquinho, uma sombra do que é no céu. Venha adorar, venha provar e veja como o Senhor é bom, como o salmista falou. Prove e veja como o Senhor é bom. Que Deus abençoe a vocês. Deus abençoe vocês. Esta mensagem realmente possa fortalecer vocês. E vocês possam entender verdadeiramente que este é o único sacrifício. Não é as nossas boas ações, não é as nossas obras. Nada do que nós fazemos pode nos salvar. Somente a cruz de Cristo. Que Deus abençoe.